dia para você. Em mais uma decisão da Justiça, o ex-assessor parlamentar da Câmara Municipal de Patos de Minas, Hernani Spaniolo, permanece exonerado do cargo. A nova ação, o pedido de liminar em mandado de segurança feita por José Luiz, foi negado pelo juiz, mas a decisão cabe recurso. Já os detalhes e mais no 30 Minutos desta quarta-feira, 21 de fevereiro. Mais de 15 mil pensionistas e aposentados do IPSENG têm pagamentos suspensos. Saiba o que fazer caso tenha sido afetado. Casos de violência contra a mulher aumentam 35% de 2022 para 2023 em Patos de Minas. Mais 6 mortes por dengue são confirmadas em Minas Gerais em um dia. Vizinhos de lotes sujos podem acionar a justiça para obrigar a proprietária a fazer a limpeza. No ar, o Jornal 30 Minutos. A diretoria do Mamoré anunciou os planos para a temporada 2024. A apresentação da equipe e início dos treinos começa já no mês que vem. Campeão da segunda divisão do Campeonato Mineiro em 2023, o Mamoré se movimenta para a disputa do Módulo 2, que terá início no mês de maio. A diretoria do Clube Esmeraldino apresentou o planejamento para a temporada 2024. A gente pode esperar um Mamoré renovado, com ideias novas, um Mamoré totalmente renovado, entre diretoria, departamento de futebol, entendeu? O Mamoré é totalmente diferente do que havia. Foram anunciados quem irá assumir os 17 cargos na diretoria do Mamoré. Sob o comando de Marcelo Reis, Edson Reis e Valmir Braga são o primeiro e segundo vice-diretor do clube. Edson Reis também assume a administração e controle e se torna secretário-geral. Matheus Tolentino assume a diretoria de patrimônio. Felipe André Batista assume a direção de finanças e orçamento. Dr. Paulo Ricardo assume o jurídico. Carlos Alberto Pael assume a direção de esporte e amadores. Antônio Carlos dos Santos assume a direção comercial. Rafael Dilan é o diretor de marketing e diretor de planejamento. José Luiz Borges Júnior assume a diretoria social e relações públicas. Dr. Alexandre da Mata assume a direção de serviços médicos. José Maria Alves assume a diretoria de segurança. E Leonardo Souza Silvério assume a sindicância. O gerente de futebol Stefano Caetano foi anunciado pelo clube na última segunda-feira, mas não esteve presente na apresentação. Currículo espetacular, então a gente trouxe por merecimento. Um grande profissional que vai ajudar a gente a montar um grande time. O clube busca ativar as categorias de base sub-15, sub-17 e sub-20 e disputar os campeonatos estaduais e regionais. No ano passado, os sub-15 e sub-17 estiveram ativos em Vazante, porém o clube trouxe o projeto para Patos de Minas. Taça Patos, o pessoal do sub-20 vai participar dessa competição, né? A maioria dos garotos já tem uma rodagem na equipe principal do campeonato passado, que foi campeão da segunda divisão, e está dando sequência no trabalho. Estamos planejando também disputar o Campeonato Mineiro sub-15, sub-17 da segunda divisão, que deve começar em abril, no mais tardar em maio. Né? É a possibilidade também do sub-20 disputar o Campeonato Mineiro também. O planejamento para a montagem do elenco para a disputa do Módulo 2 já começou. O mercado já está sendo mapeado pelo treinador Zé Humberto. No momento a procura é muito grande, é normal. Como nós somos assistir o jogo aqui em Minas, vamos em São Paulo, Goiás. E aquele jogador que encaixar no perfil, tiver a condição e a qualidade que nós achamos que encaixe no bolso do Mamoré, nas condições financeiras que o presidente, juntamente com a sua diretoria, colocou, nós vamos procurar trazê-lo. Alunos, professores e profissionais da área de comunicação social participaram da aula inaugural do curso de Publicidade e Propaganda do Unipam. O momento é para mostrar as habilidades, as possibilidades e as vivências no mercado de trabalho. No auditório do Centro Universitário, casa cheia, veteranos e calouros reunidos para um bate-papo sobre mercado publicitário e os desafios para quem está começando. A carreira profissional se inicia aqui, no Centro Universitário. E essa troca de experiência entre os alunos, profissionais da área e professores é a ponte para quem vai ingressar no mercado de trabalho.
Todos os anos nós fazemos uma aula inaugural para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Essa aula inaugural tem o objetivo de trazer para os nossos alunos, para os nossos novos alunos, o que é o mercado de trabalho, o que é a profissão de publicitário. Então aqui eles estão tendo uma visão, né, do que eles vão encontrar daqui a 4 anos no mercado. A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda explica que a comunicação é ato diário e está presente em todos os locais do planeta. Por se tratar de uma ação do cotidiano das pessoas, a área de atuação é bastante ampla. Quando a pessoa fala assim, eu vou fazer o curso de publicidade, então ele só pensa na área de criação. Ou a maioria só pensa na área de criação. E às vezes fica pensando, eu não posso fazer esse curso porque eu não domino nenhuma ferramenta, eu não trabalho com ilustração, não conheço nada de ilustração. Mas isso é um grande engano, né? Existem as áreas que precisam das ferramentas, né, para trabalhar, mas também existem as áreas que não têm a necessidade da ferramenta, como, por exemplo, a área de atendimento, né, que é uma área que vai lidar com o cliente. Então, o que ele precisa? Ele precisa ser um bom ouvinte, né, ouvir o que o cliente quer. A área de planejamento, né, ele que vai planejar a campanha, né, ele que vai pensar ali como que aquela campanha ela vai funcionar. Então, o que ele precisa ter? Ele precisa ter uma visão boa do mercado, de como está o mercado. E assim de todas as áreas dentro da publicidade. Criatividade, comunicação e flexibilidade são alguns dos requisitos de quem deseja se tornar um publicitário. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de pessoas. Aí, quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu procurei uma área que se encaixasse mais ou menos nesses parâmetros que eu tinha. Sempre gostei também muito de criação e a publicidade foi o que me encantou. Aí eu escolhi esse curso. Apesar dos desafios, atuar na área é algo visto com leveza. São desafios que surgem, são desafios muito legais de serem feitos, porque é criatividade, é comunicação, é explorar um mundo que, mesmo que apareça um desafio ou que seja ali no momento de calmaria, é muito animado, é uma criatividade que a gente pode, brincar, que a gente pode fazer de uma forma muito descontraída. Daqui a pouco, mais de 15 mil pensionistas e aposentados do IPSENG têm pagamentos suspensos. Saiba o que fazer caso você tenha sido afetado. E casos de violência contra a mulher aumentam 35% de 2022 para 2023 em Patos de Minas. Quase 15 mil pensionistas e aposentados do IPSENG terão os pagamentos suspensos. Essas pessoas não realizaram o censo cadastral previdenciário que terminou no mês passado. Se você está nessa lista, veja o que fazer. Os nomes dos quase 15 mil pensionistas e aposentados que não realizaram o censo previdenciário do IPSENG foram publicados no Diário Oficial de Minas Gerais e os pagamentos foram suspensos. Para restabelecer o pagamento, será necessário realizar censo cadastral extemporâneo no site ipseng.mg.gov.br e clicar em Censo RPPS. Mas esse processo só será liberado no dia 8 de março e vai até 6 de abril. Os casos de violência contra a mulher têm aumentado em Patos de Minas. Em 2023, foram 35% mais procedimentos na Polícia Civil do que no ano anterior. 2024 também começou com crescimento, assim como os pedidos de medidas protetivas. Em 2023, com relação a 2022, houve um aumento de 35% no número de procedimentos instaurados por violência contra a mulher no município. Segundo a delegada Tatiana Carvalho, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patos de Minas, esse aumento também se deve ao crescimento da divulgação dos casos e canais de denúncias. Hoje a gente tem um crime específico de violência psicológica, que é aquela humilhação, são maus tratos, são xingamentos, ameaças veladas, que interfere no psico da vítima. A vítima se sente abalada, amedrontada e gera consequências mesmo, ansiedade, às vezes outras doenças comprovadas por laudos, por psicólogos.
Janeiro de 2024 registrou um aumento no número de casos de violência contra a mulher, segundo a delegada. Mas neste mês, os números estabilizaram. Janeiro foi um ano muito movimentado, com ocorrências de tentativa de homicídio, lesões corporais. É outra coisa que a gente pode dizer, que quando você faz um balanço dos crimes mais comuns, antigamente era ameaça. No ano de 2023, o que predominou foi lesão corporal. Então, a gente também teve um número significativo de atendimentos, de solicitações em janeiro de 2024. Fevereiro agora deu uma normalizada. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher registrou um aumento de 15% em pedidos de medidas protetivas por mulheres vítimas de violência doméstica. As medidas protetivas têm como objetivo garantir a segurança de pessoas que estejam em situação de risco. A cada ano a gente nota emendas na lei original, que era a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, para justamente melhorar essa efetividade da medida protetiva. Aqui em Patos a gente está até com o projeto inicial de tornozeleira eletrônica para alguns autores. Então, assim, a tendência é sempre a medida protetiva ter mais eficácia. Pessoas que presenciem casos de violência doméstica podem denunciar pelo 190 da Polícia Militar. E as mulheres que são vítimas desta violência podem procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Eu estou vendo do meu lado uma gritaria, um pedido de socorro, uma coisa grave, eu estou sentindo que aquilo ali pode ocorrer, uma coisa pior, alguma coisa mais grave, eu aciono o 190 a Polícia Militar. Passado o fato, comparecer a uma delegacia de polícia para ver quais os canais, o que pode ou não ser feito. Se tiver machucada, ser encaminhada para o exame de corpo de delito, for o caso, solicitar uma medida protetiva. Depois do intervalo aqui no 30 Minutos, em mais uma ação, Justiça nega liminar e ex-assessor da Câmara Municipal de Patos de Minas permanece exonerado do cargo. Os senadores aprovaram nesta terça-feira o fim da saidinha de presos. O projeto de lei acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas 5 vezes ao ano para visitar a família. Porém, mantém autorização para que detentos em regime semiaberto possam estudar fora da prisão. A proposta aprovada também prevê a realização de exame criminológico para permitir a progressão do regime de condenados. Como o texto foi alterado, ele voltará a ser analisado pela Câmara dos Deputados. José Luiz protocolou na Câmara pedido para que o presidente do Legislativo patense, Gladstone Gabriel, reconsiderasse a exoneração do ex-assessor Hernani Spanholo. Na reunião de vereadores, no dia 8 de fevereiro, José Luiz reforçou o pedido em plenário. Eu quero, presidente, deixar com o senhor aqui um ofício solicitando que o senhor nomeie ele novamente, uma vez que ele não passou por processo administrativo. Então, como ele foi exonerado, ele pode, não tem uma lei, nada que defina que ele necessite autorização para votar, não tem um tempo mínimo, alguma coisa do tipo. Então, já que a exoneração do meu assessor foi legal, porque é um cargo livre de nomeação e exoneração, então eu quero requerer a Vossa Senhoria que nomeie novamente o meu assessor. O pedido de José Luiz para recondução do ex-assessor foi negado por Gladstone Gabriel. O vereador José Luiz, então, ingressou na Justiça com pedido de mandado de segurança contra o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Na sentença desta terça-feira, o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, indeferiu o pedido de liminar feito por José Luiz. Conforme o magistrado, o regimento interno da Câmara diz que a nomeação de assessores é uma função do presidente da Câmara e a atuação do Poder Judiciário se limita à análise da legalidade do ato e não interfere no mérito da decisão do presidente da Câmara, pois violaria o princípio de separação dos poderes. O juiz disse ainda que há 2 advertências contra Hernani Spanholo e informou ainda de outra sentença. Na decisão anterior, o juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, Marcos Caminhas Faciani, diz que, conforme o regimento da Câmara, compete ao presidente do Legislativo a livre nomeação e exoneração para o cargo de assessor,
e que a exoneração de Hernani Spanholo é um ato legal. Diante a sentença, o ex-assessor Hernani Spanholo permanece exonerado do cargo. Nós procuramos o vereador José Luiz, que disse que vai recorrer dessa decisão. Ele ainda alegou estar sendo perseguido e injustiçado há algum tempo por questionar as decisões do presidente da Câmara e os seus próximos. Conforme José Luiz, advertências foram dadas ao ex-assessor desnecessariamente, mesmo com o arquivamento do processo administrativo contra ele. Vamos de previsão do tempo. No Alto Paranaíba e Noroeste, mais chuva. Previsão do tempo. Nos próximos dias, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas continuam amenas. Em Patos de Minas, máxima de 26 graus hoje e amanhã 28. Na quinta, em Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa e Varjão de Minas, varia de 20 a 26. E em Guimarães, máxima de 27 graus. Nós vamos para um intervalo e na volta do 30 minutos você vai ver que mais 6 mortes por dengue são confirmadas em Minas Gerais em um dia. E vizinhos de lotes sujos podem acionar a justiça para obrigar o proprietário a fazer a limpeza. Quarta-feira tem Ludmila Bahia no Espaço Feminino e hoje muita informação para você. Dá uma olhada aí. Oi, gente linda! Nossa quarta-feira no Espaço Feminino é sempre especial porque tem você e também muitos assuntos importantes. Alergia alimentar é coisa séria, pode matar. Hoje, no programa da Ludmila Bahia, estou convocando mães, professoras, amigos, familiares para proteger nossas crianças. Como prevenir uma reação? Se caso acontecer um acidente, como tratar? Não perca! Vamos falar também sobre autismo em adultos, como lidar e os tratamentos com o diagnóstico tardio. Ao vivo, nesta quarta-feira, 18 horas, tem programa Espaço Feminino e eu te espero. Mais 6 mortes por dengue foram confirmadas de ontem para hoje em Minas Gerais. Vamos ver a atualização dos dados no boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Minas Gerais registrou esse ano, até esta quarta-feira, 26 mortes por dengue, 6 a mais que o boletim de ontem. Óbitos em investigação saltaram para 147. Patos de Minas tem uma morte sendo investigada. Os casos prováveis no estado somam mais de 250 mil e confirmados 86.184. Patos de Minas registrou em um dia mais 162 casos prováveis e, de acordo com o boletim estadual, tem 2.333 casos e 401 confirmados para dengue. De chikungunya, em Minas Gerais, as mortes confirmadas permanecem 4 e são investigadas outras 18. Mais de 18 mil casos foram confirmados. Patos de Minas tem um caso confirmado de chikungunya. De Zika, os casos permanecem com 54 prováveis e 6 confirmados no estado. Patos de Minas tem um caso provável de Zika. Números que só crescem, né? A quantidade de terrenos sujos em Patos de Minas preocupa quem mora nas proximidades, né? Se a conversa com o proprietário do lote ou denúncia na prefeitura não resolve o problema, a justiça pode ser acionada. Está no Código Civil. O chamado direito de vizinhança estabelece regras de boa convivência, como a que dispõe sobre manutenção de imóveis para não prejudicar os vizinhos. O direito de vizinhança vem para que você tenha a obrigação, enquanto proprietário, de cuidar do seu lote, da sua casa, garantindo que os seus vizinhos tenham a tranquilidade de conviver e que tenha-se uma boa convivência, prezando sempre pela saúde e pela segurança pública.
Até mesmo porque a questão dos lotes que precisam ter a manutenção sempre em dia está totalmente ligada a isso. É uma questão de saúde e de segurança pública. Por quê? Vários animais peçonhentos são atraídos através desses lotes sujos. A gente tem tido grandes focos de dengue, que também são em virtude disso. Em Patos de Minas, nas últimas semanas, não param de chegar denúncias ao jornalismo da NTV sobre os transtornos provocados por lotes sujos, tomados por matagal e lixo em todas as partes da cidade. Além da lei, o Código de Posturas de Patos de Minas diz que é obrigação de proprietários de terrenos manterem os locais limpos. Nesse Código de Postura prevê também, como na lei federal, no Código Civil, que a pessoa proprietária é obrigada a manter esse lote limpo. Notificado, você tem 15 dias para cumprir e fazer essa limpeza. Não foi feito, você receberá uma multa. Mesmo tendo pago a multa ou não, você precisa fazer a limpeza. Não feita, a prefeitura pode intervir e fazer a limpeza. Feita a limpeza, além da multa a qual você já foi submetido, você vai ter que pagar através de unidades fiscais, que são chamadas 2 unidades fiscais por metro quadrado da limpeza. Por quê? Porque você utilizou o serviço público para resolver um problema que era de responsabilidade privada. Há outras alternativas para obrigar o proprietário de imóveis sujos a proceder com a limpeza, como acionar a justiça. São várias sanções que podem acontecer, além de ação propriamente dita, que o que vai gerar? Eu gerei um dano ao meu vizinho por essa inércia na limpeza do meu lote. O que eu preciso provar? O dano, o nexo de causalidade e efetivamente o prejuízo que nós tivemos. Porque a culpa desse proprietário em não fazer, através de negligência, imprudência ou imperícia, ela pode gerar um dano a um terceiro, como um incêndio, por exemplo. Conseguindo provar esses 3 requisitos, e isso efetivamente tiver te gerar um dano, você realmente pode procurar as vias judiciais de fato. Direitos e deveres, O cidadão precisa conhecê-los. O 30 Minutos terminando.